É o que te pedimos em nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o justo. Amém, Senhor. Ainda em pé, vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 2, versos de 1 a 7. Apocalipse, capítulo 2, versos de 1 a 7. Eu gostaria que você mantivesse sua Bíblia aberta, porque nessa noite, meu irmão, eu quero falar-lhe algo que Deus tem incomodado o meu coração, e eu gostaria de trazer ao seu coração esta palavra que tem incomodado o meu. Apocalipse, capítulo 2, os versos de 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Bondoso Deus, eterno Pai, que tempo bom o Senhor nos oportuna nessa noite, quando já adoramos-te, já cantamos louvores ao teu nome, já trazemos nossas ofertas diante de ti, entoamos louvores ao teu santo nome, confessamos-te os nossos pecados. E agora, quando a tua palavra está aberta ante os nossos olhos, tenhas compaixão de nós, Deus. Abra o nosso ouvido. Dá-nos entendimento de eruditos para compreender a tua palavra, especialmente a porção da tua palavra lida neste momento. E fala-nos, ó Deus, a palavra que tens para nós nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Eu queria pensar com você nesta noite acerca da volta ao primeiro amor. A volta ao primeiro amor. Há um filme que Hollywood produziu com um ator famoso, Adam Sandler, que chama-se Clique. Esse filme coloca o personagem principal deste episódio muito compenetrado em uma tarefa do trabalho que ele tem que dar conta, ele tem que vencer, ele tem que realizá-la. Mas ele se percebe com muitos afazeres, muitos compromissos, a sua agenda é muito apertada, porque ele tem uma esposa exigente, uma esposa que está sempre atenta com ele, exigindo dele o cuidado, a atenção de marido. Ele tem 3 filhos, um adolescente, e são filhos ruidosos, barulhentos, que precisam de escola, que precisam da atenção do pai, que precisam do cuidado, do olhar atento do pai. Ele tem vizinhos, ou seja, ele tem uma vida familiar, uma vida social bastante ativa, mas ele tem uma necessidade
primordial para que ele pudesse ganhar um bom dinheiro para quitar a dívida que ele tem no banco para com a sua casa, ele precisa realizar uma tarefa. E para realizar essa tarefa, ele, por acaso, quebra o controle da televisão dele e ele vai numa casa e lá tem um camarada que vende para ele um controle remoto que faz o tempo dele avançar e o tempo dele retroagir. E ele acha aquilo muito interessante, então ele usa aquele controle remoto para retroagir no tempo, para que ele possa, então, ganhar tempo para executar a tarefa. É uma película bastante interessante que faz uma crítica severa a essa cultura que exige que, muitas vezes, nós nos coloquemos no controle, no automático. É uma cultura que exige do homem, que exige da mulher, que exige do jovem, que exige do adolescente, e que muitos pais colocam seus filhos ainda pequenos nessa atividade frenética de fazer muitas atividades durante o dia, durante a semana, e eles envolvem-se com tantas coisas e tantas atividades que eles não conseguem mais ter um tempo para o descanso, um tempo para o lazer, um tempo para reunirem-se em família, sentarem-se à mesa e, sobretudo, tempo de buscar Deus, tempo de ouvir Deus, tempo de celebrar Deus, tempo de caminhar na presença de Deus, tempo de ficar descansando, repousando, aquietando a alma, agigantando-se na musculatura espiritual diante de Deus. A atividade dessa cultura desrespeita o domingo, desrespeita os dias de descanso, os horários tão importantes que você muitas vezes entra num processo de automaticidade e você perde de vista a leveza da vida e a alma entra em um processo de grande prejuízo. E isso, meus irmãos, somado semanas, meses e anos, faz com que nós, como cristãos, vamos perdendo, vamos abrindo mão, vamos nos acostumando com as migalhas, com alguns movimentos de inclinação a Deus e vamos perdendo aquela leveza e aquela intimidade que a nossa alma carece, necessita e busca com o Criador. Jesus está escrevendo 7 cartas às 7 igrejas. E esta carta, ele se dirige à igreja de Éfeso, que era uma igreja vigorosa, foi uma igreja muito importante. Paulo ali trabalhou. João, o apóstolo João, foi pastor desta igreja. Timóteo foi pastor desta igreja. Essa igreja teve muitos cuidados pastorais, enfrentou grandes desafios. E esses desafios estão aqui registrados. Jesus olha para essa igreja e valoriza muitas características dessa igreja que são importantes para a vida do povo de Deus. E ele valoriza, mas ele faz uma denúncia muito grave. De acordo com a mensagem de Jesus na igreja de Éfeso, a perda do primeiro amor não é apenas uma questão de relaxarmos no trabalho de Deus, pois o Senhor vai dizer: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. A palavra grega traduzida como labor é choros, que significa intenso trabalho unido a aborrecimento e fadiga. Este labor, seguido de perseverança por parte dos efésios, não nos permite concluir, meus irmãos e minhas irmãs,
que eles tenham demonstrado alguma improdutividade no serviço de Deus. Pelo contrário, perder o primeiro amor também não é enfrentar uma crise de desânimo ou desejar desistir, uma vez que nesta mensagem profética, o Senhor Jesus elogia a persistência, a perseverança dos cristãos daquela igreja. No versículo 3 ele diz: e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Agora o versículo 4 e 5, veja só: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Eu quero dizer para você nesta noite que a perda do primeiro amor é uma queda. É uma queda. E aqui é chamado de pecado. E necessita, meu irmão, necessita, minha irmã, de arrependimento. Olha, nós estamos celebrando os 100 anos. E eu me alegro profundamente quando a gente visita a nossa história e vê quantas coisas bonitas Deus recebeu desta igreja. Quantas obras maravilhosas esta igreja tem realizado no centenário dela para o Senhor. Quantas famílias aqui se gastaram, se envolveram. Quantas lideranças pegaram aqui o cajado. Quantas famílias emprestaram seus filhos, seus esposos, suas esposas, para dedicarem-se fervorosamente na história desta igreja. Obviamente que é uma história com muitas dificuldades, com muitas lutas, muitas vezes tempos duros, tempos difíceis, mas houve perseverança, houve dedicação, houve empenho. Muitas pessoas aqui se gastaram, muitas se gastam, muitas se dedicam. Me parece que a história de Éfeso tem muito a ver conosco, muito a ver com a nossa igreja, porque a nossa igreja tem valores muito caros, muito bem consolidados, muito bem firmados. E hoje eu olho para a nossa atividade semanal e eu me alegro porque nós temos uma agenda que também tem muita atividade muito bem frequentada. A nossa escola dominical é uma escola dominical muito frequentada, temos excelentes professores, temos bons irmãos que estão se esmerando na arte de ensino, temos também pastores, seminaristas, temos lideranças. Ontem tivemos aqui um treinamento de discipulado e evangelismo, tivemos 47 irmãos e irmãs recebendo esse treinamento para aprofundarmos o nosso relacionamento de comunidade de fé na evangelização e no discipulado. Ou seja, somos uma igreja pulsante, somos uma igreja ativa, estamos engajados e vividamente comprometidos com a obra do Senhor. E temos muitas coisas ainda que queremos realizar para o Senhor nesta igreja. Mas, meus irmãos, eu quero nesta noite abrir meu coração a você, porque há um temor, e há um zelo, e há um cuidado que você e eu precisamos ter, que a sua família e a minha família precisa ter, que esta igreja precisa ter, que os pastores, os presbíteros, os diáconos, toda a liderança precisa ter. E você, meu irmão, que está me ouvindo nesta noite, me permita abrir o meu coração para você. Quando eu leio esse texto, eu quero dizer para você que Jesus está no meio da igreja. Jesus está no meio da igreja. Ele vai dizer que ele passeia na igreja. Nós não podemos perder de vista que o olhar santo, que o olhar amoroso, que o olhar piedoso, mas que o olhar exigente, que o olhar santo do nosso Salvador, do Senhor da igreja,
repousa sobre eu e repousa sobre você. E então, como povo de Deus, não é uma questão de performance, não é uma questão de desempenho, não é uma questão de quanto eu faço, da qualidade com que eu faço, mas tem a ver com quem eu sou, como eu estou ao meu Deus, ao meu Cristo, ao meu Senhor. A pergunta importante a ser feita não é o quanto eu tenho dele, mas o quanto ele tem de mim, o quanto ele tem dos meus pensamentos, o quanto ele tem dos meus sentimentos, o quanto ele tem da minha mente. Quanto a minha alma está quedada aos pés dele. É disso que ele está falando. O quão comprometido, o quão envolvido a minha alma, a minha mente e, sobretudo, o meu coração está com o meu Salvador. É disso que está se falando nesse texto. E aí, meu irmão, e aí, minha irmã, nós precisamos parar um pouco e fazermos uma reflexão. E nessa noite eu quero convidar você a pensar comigo, porque há muitos crentes que continuam se dedicando ao trabalho do Senhor, mas perderam a paixão. Fazem o que fazem por hábito, por rotina, por medo, por galardão, por quaisquer outros motivos, os quais, acompanhados daquele primeiro amor, intenso, profundo, que envolve toda a nosso interior, faria muito sentido, mas sozinho, não. Definitivamente, meu irmão, não. Deus vai dizer no profeta Isaías, no capítulo 1, eu tenho horror ao culto vosso. A minha alma está enojada do que vocês me oferecem, porque vocês fazem processos, mas o coração de vocês está longe de mim. Deus é um Deus exigente. A queixa de Jesus é pelo fato de que esses crentes haviam abandonado o primeiro amor. A palavra grega, afieme, traduzida como abandonar nesse texto, que eles abandonaram o primeiro amor, tem um significado muito abrangente. Significa enviar para outro lugar, mandar ir embora, partir, de um marido que se divorcia da esposa, enviar, deixar, expelir, deixar ir, abandonar, não interferir, negligenciar, deixar ir, deixar de lado uma dívida, desistir, não guardar mais, partir, deixar alguém a fim de ir para outro lugar. Veja, é tão vasto este verbo empregado nesse texto que ele está falando de um abandono pleno, é um desejo deliberado. É algo que não está presente mais, é algo que foi de fato encerrado. As coisas continuam. Essas expressões não é uma perda que possa ser denominada como um acidente. Não é um acidente, mas é um ato voluntário de abandono, de descaso, no coração, para com Deus da vida. E aí, meu irmão, o Senhor Jesus não está exortando esta igreja por não o amarem mais. Não se trata também de falta de amor. Não se tratava de ausência completa de amor, pois que ainda havia amor, mas o amor deles havia perdido a sua intensidade. Paixão, movimento intenso, ardor. Essa inclinação, eu não sei você, mas quando eu chego aqui para
Ah, tem dias que eu chego na igreja para minha rotina de trabalho e o templo está sempre fechado, mas às vezes eu faço questão de, antes de ir para minha sala, entrar aqui no templo e contemplar essa cruz. E quando eu olho para essa cruz, meu irmão, essa cruz comunica tanta coisa para mim, tanta coisa para mim. Quando eu olho para esse templo comunica tanta coisa para mim. Quando eu olho essa mesa que nós dispomos aqui, a mesa do Senhor, comunica tanta coisa para mim. Quando eu olho para a nossa torre e olho aquela cruz lá no alto, comunica tanta coisa para mim. Porque os meus olhos me apresentam símbolos, valores que são muito caros ao meu coração. Quando eu me sento na minha sala para abrir a palavra de Deus, quando eu me sento toda segunda-feira com os irmãos aqui que estão trabalhando comigo para nós fazermos uma oração, eu me dou conta de que Jesus está conosco sempre. É essa percepção, essa compreensão de que Deus nos permite, nos acompanha, nos sustenta e nos envolve em Cristo Jesus, e é em Cristo Jesus que nós somos o que somos, fazemos o que fazemos, vivemos como vivemos, porque Ele é a razão da nossa vida. Por que perdemos o primeiro amor? Quero dizer para você que o primeiro amor é como um fogo. É como um fogo. Se você tirar do fogo um graveto, ele vai virar uma tição. Ele vai perdendo o calor. Ele vai perdendo o contato com a manutenção do fogo e ele vai entrando num processo de esfriamento. Ainda há fogo, ainda há calor, mas logo, logo isso desaparece. Mas se jogarmos água, ele apaga completamente. Mas deixa eu falar uma coisa para você, se coloca mais lenha, esse fogo fica mais intenso, fica mais ardente, mais fervoroso. Meu irmão, quero dizer para você que nós falhamos por não alimentarmos o fogo e por permitirmos que outras coisas apaguem esse ardor, esse primeiro sentimento, este valor primeiro, que é fruto da graça de Jesus, que moveu as nossas entranhas. Quando nós não nutrimos isso em nós, nós estamos fenecendo em nós essas coisas que contribuem para que o nosso amor pelo Senhor mantenha a sua intensidade. Eu quero falar hoje sobre 3 fatores que podem e conspiram contra o nosso primeiro amor. Uma delas é o crescimento do mal, a segunda tem a ver com a falta de cuidado, e o terceiro tem a ver com as distrações do mal. E eu quero falar em primeiro lugar sobre o crescimento do mal. Veja que eu estou falando da perda do primeiro amor, e a perda do primeiro amor também tem a ver com o crescimento do mal. E quando eu falo do crescimento do mal, não estou falando do crescimento do mal propriamente em nós, mas o crescimento do mal no mundo. Veja a denúncia de Jesus, a profecia de Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 12. Ele vai dizer assim, e por se multiplicar a iniquidade. Você pode ler para mim? Esta é uma palavra profética de Jesus. E por se multiplicar a iniquidade, se esfriará o amor de quase todos. Eu quero dizer para você que a tolerância com o pecado, a tolerância com o erro, a
tolerância com o mal feito, com a injustiça, com a violência, com a maldade, a tolerância com a perversidade. Essas coisas, meus irmãos, fazem com que nós vamos perdendo de vista este poder santo que habita em nós. Meu irmão, a violência contra a vida na nossa cultura é um absurdo, é um absurdo. O aborto, a promiscuidade, a deturpação da sexualidade, o modo como a sociedade lida com aquilo que Deus abomina, isso vai penetrando sorrateiramente em nossas mentes, na mente dos nossos filhos, numa linguagem palatável. O pecado parece que não é tão horrível assim como a palavra de Deus propõe. E aquele apego ao Senhor e as coisas concernentes ao amor que nós temos para com o nosso Salvador vão ficando relegadas, porque nós estamos tão envolvidos com a cultura, tão envolvidos com as práticas perniciosas, malévolas, malignas, perversas, que confrontam a santidade de Deus, que agride, que violenta o amor do Senhor na cruz do Calvário, e a nossa mente vai ficando encharcada, porque nós convivemos diariamente com essa cultura sem Deus, sem amor a Deus, sem apego a Deus. E nós vamos achando que o anormal é absolutamente normal. Eu quero dizer isso para você, presta atenção. Presta atenção. Há muita gente que continua fazendo as coisas para Deus e continua fazendo o que sempre fez para Deus, e às vezes vai se aperfeiçoando, vai criando mais condições e vai fazendo cada vez melhor aos nossos olhos, aos nossos olhos, aos nossos olhos. E nós aplaudimos, e nós veneramos, e nós dizemos: oh, que bênção! Mas eu quero dizer para você que Jesus passeia entre nós. A iniquidade, meu irmão, é um câncer que cresce e que tenta engolir, tragar a nossa mente, roubar do nosso coração o nosso apego, o nosso temor, o nosso desejo de viver exclusivamente para o nosso Deus, o nosso Salvador. Eu quero dizer para você nessa noite que você precisa ter mais cuidado, mais atenção, ter mais perspicácia, porque o pecado, o mal entra sorrateiramente dentro da sua casa e permeia os relacionamentos da sua família, e você vai não se dando conta mais aquelas coisas que estavam presentes no coração dos seus filhos, no relacionamento conjugal, aqueles santos desejos, aquelas santas iniciativas que brotam de joelhos diante de Deus, naquele momento de profundo quebrantamento com Deus. Você faz concertos com Deus, você faz promessas para Deus, mas na medida que o tempo passa e que os processos vão carcomendo, destruindo, tirando pelas beiradas, e você continua fazendo as coisas, mas parece que perdeu o sentido. Parece que não tem o mesmo impacto, o mesmo vigor, o mesmo ânimo, a mesma força. Presta atenção no que esse velho pastor está dizendo para você nessa noite. Você não vai ouvir isso lá no seu trabalho. É palavra de Deus, é palavra de Deus. A perda do primeiro amor tem a ver com o crescimento da iniquidade. Palavras do próprio Salvador Jesus Cristo. Alguém fala: mas é normal. O que é normal?
O que é normal? É normal você, como cristão, se levantar de manhã e fazer aquela oração mecânica, e enquanto você está levantando, botando um pé e outro pé, você vai fazendo a sua oração e vai para o banheiro orando em pensamento. Eu estou orando aqui, Deus, eu estou aqui, Deus, eu estou... Isso é normal, é normal. Em que você, opa, não li a Bíblia, mas deixa eu pegar aqui o meu WhatsApp, e você vai pegando aquelas pílulas que soltam gente no automático. Você acha que a sua alma se satisfaz com isso, se alimenta com isso? Você acha... Isso é normal. Isso é normal. Cadê aquele tempo em que você colocava o despertador para acordar 4 da manhã, para você ter um encontro pessoal, genuíno, total com o seu Deus, colocar a sua alma, derramar a sua alma diante de Deus? Ah, mas eu chego tarde, cansado, meus filhos, minha agenda. Oh, meu irmão, Deus sabe, e você sabe. Eu estou apenas aqui trazendo a você uma palavra de advertência pastoral. Vivemos num mundo mau. E nós não somos do mundo, nós somos de Deus. Deus comprou-nos por alto preço, pagou um alto preço pela sua vida, pela sua família, por nós, porque pertencemos a Ele, somos dele. E Ele não quer nossa atividade, Ele quer o nosso coração. Ele quer o nosso coração. Em segundo lugar, se a iniquidade prospera e o amor esfria, outra dificuldade que faz desvanecer o amor no coração é a falta de cuidado. É a falta de cuidado. E a falta de cuidado tem a ver com falta de profundidade na vida cristã. Falta de profundidade na vida cristã. Eu aqui tenho convicção de que nós estamos reafirmando um dos valores mais necessários da vida cristã, que é o discipulado, que é continuarmos cuidando uns dos outros durante a semana, cuidando para que as práticas, os valores da palavra de Deus estejam presentes diariamente na nossa vida, um ajudando o outro a caminhar, avançar e a cuidar-nos uns dos outros, para que o Evangelho, para que Cristo Jesus continue reinando, operando em nós, porque vivemos um tempo de relapsos, de falta de cuidado, falta de disciplina, falta de cuidar especialmente daquelas áreas nevrálgicas, daqueles pontos mais frágeis, mais inconsistentes, mais débeis que nós sabemos que temos. Quando nós não nos ocupamos diante de Deus, colocando no altar da graça de Deus, essas áreas da nossa mente, do nosso coração, essas coisas fatalmente vão ser movimentos onde o diabo vai entrar, onde o mundo vai entrar, e a nossa própria natureza humana vai nos trazer prejuízo. O fator que contribui para o esfriamento do nosso amor pelo Senhor é a nossa falta de profundidade na vida cristã. Uma vida superficial. Uma parábola do semeador, Jesus falou sobre a semente que caiu em solo pedregoso. E o resultado é que essa semente brota depressa, mas não se desenvolve na profundidade, porque as suas raízes não conseguem penetrar aquele terreno pedregoso. Então, ela não tem profundidade, ela fica na superficialidade, por falta de terra naquele solo pedregoso. Então, o risco dessa planta é que, em vindo o sol, ela é sapecada, ela é queimada, e ela então morre rapidamente. Veja que Jesus está trazendo-nos um alerta, um alerta.
quando nós somos provocados por Deus, quando nós somos burilados, movimentados pela graça de Deus, e esse movimento da graça de Deus estremece as nossas estruturas, move as nossas entranhas, é o momento que Deus fala: dá uma resposta, e a nossa resposta, ela é ampla, ela é total. Ela fala: Senhor, eis-me aqui, eu sou teu, estou totalmente seu. Mas, meu irmão, eu quero dizer para você que é tua responsabilidade, é minha responsabilidade, manter na nossa mente, cultivar no nosso coração esses movimentos como resposta de Deus, a Deus que nós estamos dando. Eu sou casado há 37 anos, 38 anos, e sou casado com uma mulher muito exigente. Eu vou dar um abraço nela, tem que ser um abraço apertado. O beijo tem que ser um beijo bem beijado. Ela é exigente. Não deixa eu esquecer a data do aniversário, a data do casamento. Quero dizer para você que o nosso Deus tem ciúmes de nós. O Espírito Santo que habita em você, ele geme com gemidos inexprimíveis na sua fraqueza. A Bíblia diz que Deus foi às últimas consequências por amor a você e a mim. O amor que a Bíblia revela de Deus para contigo e para comigo, com o povo dele, é um amor profundo, é um amor visceral, é um amor eterno, é um amor que não tem medida, é um amor que se entrega radicalmente, plenamente, totalmente, porque ele ama você, e ele requer você, e ele quer você para ele. Não menos que isso, totalmente, plenamente, absolutamente inteiro. Ô, meu irmão, pensa um pouco sobre isso. Pense um pouco sobre isso. Às vezes eu fico pensando, será que Deus está se agradando daquilo que nós estamos aqui oferecendo para Ele, com toda a nossa alegria, com toda a nossa nosso frenesi? Eu não sei, eu fico pensando, eu oro: Deus, tenha piedade de nós, tenha compaixão de nós. Porque, meu irmão, olha o que Jesus vai dizer em Lucas 8,13. Lucas 8,13. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, e recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Eu oro pela nossa liderança, porque quando alguns irmãos acessam a liderança, ficam mais expostos, e em ficando mais expostos, eles logo têm a tendência ao desânimo, porque às vezes eles se equivocam, às vezes eles erram, às vezes eles não acertam todas, e quando está na liderança, a responsabilidade é maior, tem mais gente olhando, tem mais gente observando, e às vezes faz com a melhor das intenções, e faz com o seu coração como se estivesse fazendo para Deus, mas as pessoas são exigentes, e as cobranças chegam, e quando elas chegam, você entende o que eu estou te dizendo? Eu quero dizer para você nesta noite, você que talvez está aqui revendo os seus processos diante de Deus, meu irmão, se você está fazendo alguma coisa para os pastores da igreja, para o conselho da igreja, para a liderança da igreja, ou até mesmo por você mesmo, pela sua família, porque papai pediu, porque mamãe pediu, porque minha esposa quer que eu faça, reveja isso, pelo amor de Deus, considere isso diante de Deus, porque essas coisas têm que fazer sentido para você, essas coisas têm que fazer sentido para Deus, essas coisas têm que estar alinhada com o seu coração. O que você faz para Deus, o que você exerce no meio do povo de Deus, tem que estar entranhada no teu peito, tem que ser algo que venha como fruto de uma devoção pessoal, de uma entrega, de um presente, de uma resposta íntima do teu peito, dizendo: Senhor, esse é o meu melhor, isso é o que eu posso oferecer, isso é o que eu posso te dar, é o meu melhor, é o que eu posso hoje. Mas isso tem que estar dentro de você, meu irmão, dentro de você. Deus está olhando para você e fala: o quanto eu tenho do teu coração. Não tem a ver com desempenho, não tem a ver com performance. Tem a ver o quanto
ao seu coração, você está apegado ao Deus da tua vida, ao Deus da tua alma. É disso que nós estamos falando. Não é porque exige, porque precisa, você tem que fazer. Você faz como fruto de adoração, que faz sentido para você fazer o que você faz. E aí eu quero aproveitar e dizer, ó, se você foi eleito diácono da igreja para 5 anos e já está cansado no primeiro ano, escreve uma carta lá para o conselho, nós vamos agradecer e vamos orar por você. Se você está indo para o 5º ano e já está no final, meu irmão, eu quero ser bem honesto com você, meu irmão, porque esta igreja, ela deve ser uma igreja que glorifica a Deus a partir de dentro, a partir do seu íntimo. É o nosso coração derramado aos pés da cruz, é a nossa mente renovada, transformada para a glória do Senhor da igreja. Jesus está olhando para essa igreja que é uma igreja laborosa, uma igreja que testa os seus líderes, que não aceita mentirosos no seu meio, é a igreja que odeia as obras dos nicolaítas, que são falsários, que Deus também odeia, ou seja, era uma igreja que estava com muitas virtudes, mas ele está dizendo, tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão, como pastor dessa igreja, a minha oração por você é que você pense um pouco sobre a sua relação de pessoalidade com Deus da sua vida. E em terceiro lugar, eu quero dizer para você que as distrações do mundo também cooperam para o esfriamento do amor no seu coração. O cristão que costuma ser enredado pelas distrações do mundo, via de regra, alguém que não tem cedido ao pecado, mas perde o alvo ao distrair-se com coisas que talvez sejam até lícitas, mas roubam-lhe o foco, A Bíblia diz que quando Moisés foi ao Egito com a mensagem de libertação, o faraó aumentou o trabalho do povo para que eles se esquecessem da ideia de adoração a Deus. Eu já preguei esse sermão aqui sobre servir a Deus. E eu quero dizer para você que isso é muito verdade. Aliás, no Antigo Testamento, o faraó é uma simbologia do diabo. E quando Moisés chegou a faraó, dando ordem para que ele deixasse o povo de Deus sair para prestar culto a Deus no deserto, faraó não permitiu na primeira vez, e em saindo Moisés da presença do faraó, ele atribuiu mais peso sobre o povo, atribuiu mais trabalho, mais serviço, exigindo mais atividade para que aumentasse o seu trabalho, ou seja, uma força neste mundo que conspira contra a obra que Deus está fazendo na tua vida. Há uma força maligna que conspira contra a tua fé, contra o seu amor, contra o seu apego a Deus, porque o mundo jaz no maligno. E nós vivemos numa cultura do trabalho. E há pessoas que são viciadas no trabalho. E há pessoas que amam o trabalho, e há pessoas que se escondem no trabalho, e as pessoas que fogem do casamento no trabalho, e as pessoas que fogem da sua paternidade no trabalho, e há pessoas que se acham tão importantes no trabalho que não tem tempo para Deus, que não tem tempo para a igreja. Ou seja, o trabalho hoje é um grande conspirador, porque pense comigo, quando eu falo de trabalho, eu falo de atividades que você empreende energia, que você empreende tempo. Os nossos filhos começam a trabalhar muito cedo, eles têm uma jornada intensa de escola, e muitos deles, depois da escola, têm o inglês, têm a natação, têm o futebol, têm a dança, têm tantas outras atividades que para ele é trabalho. Os nossos adolescentes também têm aquela preguiça santa, aquela canseira danada, mas os pais imputam a eles grandes fardos para que eles possam, e nós estamos olhando para o quê? Para o futuro deles, Estamos
roubando deles um tempo precioso, ao invés de dar a eles a direção, a orientação, ao invés de exigir deles mais tempo com Deus, mais tempo com a palavra, ao invés de expô-los a uma realidade espiritual eterna, para que eles cuidem daquilo que é eterno, que é etéreo, que não passa. A nossa cultura impõe a nossa família, movimentos tresloucados, e nós amamos isso, e essas coisas nos tomam de tal forma que, a gente passa a semana toda ocupando-nos dessas coisas. É a faculdade, é a escola, é o ensino médio, é o pós-graduação, é o doutorado, é o pós-doutorado, é viagem para lá, é tanta atividade que nós somos coisificados, e então aquilo que deveria ser o primeiro na nossa mente, aquilo que devia ocupar a primazia no nosso coração, vai ficando relegado para quando tiver tempo, quando eu estiver menos cansado, quando eu estiver desocupado, quando eu não tiver. Essa é a mente capitalista que está invadindo a mente da igreja. Conheço alguns pastores que trabalham plantando igrejas nos Estados Unidos, e um deles me falou essa semana: Levi, aqui o cristão troca o culto por $100. Está lá para trabalhar, para ganhar dinheiro, mas está lá também para servir a Deus, que quer adorar a Deus, mas às vezes para ele $100 é muito mais importante do que separar um tempo para adorar a Deus com a família. É uma tragédia. Essa coisa do poder, essa coisa do dinheiro, essa coisa da ganância, essa coisa do consumismo, essa coisa de ter, acumular, reter, essas coisas nos consomem. Falta de cuidado e distrações com o mundo. Meu irmão, eu quero dizer para você nesta noite, essa palavra é para mim e é para você. Jesus está dizendo: vocês me abandonaram no primeiro amor. Eu quero concluir agora a minha fala, falando para você do caminho de volta. O caminho de volta, meu irmão, é o caminho da restauração. Eu não sei se você que está me ouvindo nessa noite, de alguma forma está sendo afetado por essa palavra de Jesus, mas você que está me vendo, você que está me acompanhando, eu quero que você preste atenção agora no que eu quero falar para você, porque eu já estou concluindo a minha fala. Eu quero dizer para você que Deus está reclamando você para Ele. Eu quero dizer para você que Deus está olhando para você, mirando a sua mente, mirando o seu coração, porque Ele o ama, Ele a ama. Presta atenção, o caminho da volta, o caminho de volta, o caminho da restauração, foi o próprio Senhor Jesus que propôs o caminho da restauração. Veja comigo o versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Cristo mencionou 3 passos práticos que devemos dar a fim de voltarmos ao primeiro amor. O primeiro deles é: lembra-te de onde caístes. Meu irmão, quero dizer para você que a lembrança do tempo anterior, a perda do primeiro amor. Não há melhor maneira de retomar as coisas com Deus, os valores de Deus, de retomarmos as primeiras práticas, do que termos esse exercício de retomarmos a nossa memória e buscarmos lá atrás aqueles movimentos primeiros de Deus na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, e pensarmos e refletirmos e trazermos à nossa mente, pela memória, as nossas ações para com Deus. Relembrarmos os primeiros movimentos da nossa fé, da nossa primeira experiência com Deus.
profeta Jeremias, no livro de Lamentações, no capítulo 3, o versículo 21, ele vai dizer: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero dizer para você nesta noite, é desejável, meu irmão, que você não seja um desmemoriado, uma pessoa sem história, sem lastro na história. Eu quero dizer para você que você precisa visitar constantemente a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude. Você precisa lembrar-se constantemente dos atos poderosos, dos atos salvíficos, das demonstrações do amor de Deus, dos movimentos do poder de Deus na tua história, no teu coração, no teu peito, na tua vida. Porque é isto que aquece o teu peito, é isso que faz arder o seu coração. Porque o amor de Deus, ele está na sua história. Deus se movimenta através da história, na tua vida. Foi Ele que te trouxe até aqui. Você não veio por conta própria, você não chegou aqui por acaso. Porque o amor de Deus tem sustentado, tem protegido, tem cuidado de você. Porque Ele o ama. Porque Ele o ama. E aí, meu irmão, é preciso ter uma memória ativa, uma memória viva, e trazer refrescar essas coisas. Quer dizer para você que algumas lembranças têm o poder de produzirem em nós um caminho de restauração. Muitas vezes não nos damos conta do que temos perdido, porque estamos tão alienados, mas quando nós voltamos o nosso coração lá atrás, essas coisas que já vivenciamos, que já experimentamos, essas coisas brotam, renovam, movem, e nós então reafirmamos e reaquecemos-nos diante de Deus. Me permita contar uma experiência. Depois que abracei o ministério pastoral, fui morar a 60 quilômetros da casa de meus pais, e eu estava fazendo um curso de doutorado em ministério pastoral, e fui ficar uma semana sozinho na casa de meus pais, para então fazer uma semana de estudos teológicos em Londrina. E que privilégio Deus me deu, depois de tantos anos que eu estava fora da minha casa, poder voltar e ficar uma semana com meus pais, sozinho. E quando eu entrei no meu quarto, quando eu era solteiro, e obviamente já era diferente, mas naquele quarto eu dividia com mais 3 irmãos, quantas coisas Deus me trouxe à memória. Quantas coisas Deus trouxe ao meu coração, que eu vivenciei naquele quarto. Foi aquele quarto que eu chorei quando o meu irmão morreu. Foi naquele quarto que eu ajoelhei-me e rendido, coloquei-me diante de Deus. Foi naquele quarto que Deus me visitou. Foi naquele quarto que Deus me abraçou. Foi naquele quarto que Deus me transformou. Foi naquele quarto que Deus me renovou. E eu então chorei. E eu volto àquele momento me traz uma alegria indescritível no peito, porque o amor de Deus me constrange e me sustenta. Há pessoas que falam: não canta aquele cântico, senão eu choro. Eu choro. É bom chorar, meu irmão, mas não é bom ficar apenas no choro. É preciso fazer esse trabalho da memória, trazer sentido para o presente, colocar hoje na tua história. E esta é exatamente a segunda atitude que Jesus pediu aos irmãos de Efésios: arrepende-te. Não basta ter saudades de coisas, de como as coisas foram anteriormente. É preciso que sintamos dor. É preciso que sintamos dor pelo perdido, por aquilo que nós perdemos, por aquele sentimento que estava presente e não está mais. É preciso que nos arrependamos daquilo que deixamos esvair com o tempo, de que perdemos no nosso coração, das presença gloriosa, pacificadora, sustentadora de Deus na nossa vida. Meu irmão, é desejável que nós façamos como o profeta: boca no pó, chora, coloca-se diante de Deus, fala: Deus, eu peço-te perdão, porque eu gastei tempo da minha vida com bobagens, com asnices, com asneiras, ocupei meu tempo de modo frívolo, pensando bobagens, gastando energia em coisas que são fúteis. Eu quero dizer para você, meu irmão, que não há nada mais
consistente na vida de um cristão é quando ele está de joelhos, quebrantado, chorando a sua má sorte, chorando a sua desgraça na presença do Criador. Que momento glorioso, que momento abençoado! É quando nós estamos reconhecendo a nossa vileza, o nosso pecado diante de Deus. Esse é o tempo em que o poder de Deus trata a nossa alma. Esse é o tempo em que coisas novas Deus suscita no nosso peito. Esse é o tempo em que coisas novas Deus refaz na nossa mente, porque Ele tem os caminhos ao nosso coração. E sobretudo eu estou dizendo: Deus, eu quero voltar, eu preciso voltar. Eu não sei como você está aqui nessa noite. Eu não sei como está o seu coração nesta noite. Talvez eu esteja falando e isso não tenha a ver com você, mas, meu irmão, minha irmã, se isso tem a ver com você, presta atenção. Presta atenção. Isso tem a ver com a sua vida, tem a ver com a qualidade de vida que Deus quer fazer na tua história. Não é religião, não é movimento religioso, isto é vida na vida, isso é graça sobre graça nas suas tragédias, nas suas desgraceiras, nos seus prejuízos existenciais. É o poder de Deus abraçando as suas inconsistências, acolhendo as suas debilidades, fortalecendo você, sustentando você, impulsionando você, tirando você à beira do caminho e colocando você para a estrada da vida, para a glória dEle, para louvor do nome dEle. Esse é o movimento de Deus que Ele quer fazer na nossa vida, na nossa igreja e na nossa família. Precisamos, meu irmão, é preciso que sintamos dor pelo tempo perdido, é preciso que sintamos dor por aquilo que perdemos, é preciso lamentar, é preciso chorar, é preciso clamar pelo perdão de Deus. É imperativo reconhecer que a perda do primeiro amor é mais do que um desânimo ou qualquer outra crise emocional. Isso tem a ver com o pecado de falta de amor. Falta de amor. Quem se sente mal amado pode avaliar quanto faz diferença quando a gente está acolhido pela graça. A sua alma reclama isto. A sua alma reclama isso. Tiago definiu que devemos nos posicionar em arrependimento diante de Deus. Veja o que ele vai dizer lá em Tiago capítulo 4, os versículos de 8 a 10, e já estou encerrando a minha palavra aqui, para nós orarmos um pouco. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Ou seja, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. É uma palavra de quem está dizendo: o Senhor te aguarda, o Senhor te espera, o amor dEle te reclama para Ele, a graça do Senhor está favorável a você. É preciso que você volte, é preciso que você faça o retorno e que você lamente, que você chore, que você planteie a sua condição de falta de apego a Deus e às coisas de Deus. O fato de nos humilharmos perante o Senhor é o caminho para a restauração. Diante dele, se reconhecemos que abandonamos o nosso primeiro amor, temos que nos separar rapidamente um tempo para orarmos e chorarmos diante de Deus. Há um cântico que eu gosto muito e que de vez em quando a gente canta aqui. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Quero convidar você à oração. Baixe sua cabeça. Você que está assistindo esse culto, você está acompanhando esse culto, agora é hora de você se posicionar diante de Deus. Agora é hora de você falar algumas coisas bacanas para Deus. Agora é hora de você dizer: Deus, é verdade, é verdade, é verdade. Eu estou alienado, me sinto alienado. O meu coração não está inclinado, mas eu quero voltar. Talvez é hora de você fazer esta oração honesta, sincera, genuína, verdadeira a Deus. Vamos orar.
enquanto nós ouvimos uma canção, gaste um tempo de oração aí.